Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hoje estamos aqui, queridos irmãos e irmãs, para falar-vos que todos os profetas de Allah, de Deus, eram muçulmanos, submissos à vontade e aos mandamentos dele. Alayhim assalatu wassalam, paz e bênçãos sobre todos eles. Allah enviou mais de 124 mil profetas e mencionou dentre estes 25 no nobre Al-Qur'an. O certo é que não existe outra divindade exceto Allah e não há parceiros para Allah em seu senhorio, em sua adoração e nos seus santos nomes e atributos. Não estamos aqui para agredir a fé de ninguém, apenas para demonstrar um ou outro sofisma teológico. Deus é único por definição. Porém, pessoas que dizem seguir outras fés não entendem dessa forma, nem dessa maneira a respeito da submissão dos profetas à unicidade divina. Mais do que isso, eles dizem que alguns dos profetas titubearam no seguir os mandamentos divinos e pecaram contra Deus. Por evidente, esta não é a visão islâmica dos fatos e da verdade. Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres. Ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Então Deus ficou chateado, porque você tinha que me honrar. Eu não te dei um cajado, não te dei uma fé. Isso que a gente tem que falar com o povo. Entendeu como é que é? Legal. Por acaso. O nosso cajado é a nossa fé. A nossa fé. Eu pergunto, quem é que gostaria de ter o cajado de Moisés? O povo. Como vocês viram, nossa fé se distingue frontalmente daquela de adeptos de religiões que não o Islã, porque além do respeito imenso que temos pelos profetas, nós temos convicção de que eles foram fortalecidos por Deus e, mesmo em momentos que erraram, não cometeram pecado, pois não agiram deliberadamente nem intencionalmente contra um mandamento divino, mas, eventualmente, podem ter cometido equívocos no que rapidamente foram, conforme a nossa convicção mais firme, corrigidos por Allah, por Deus, e retornaram então à senda reta. Por sinal, o profeta Moisés, Musa alayhi salatu wassalam, foi um dos ulul azm min ar-rasul, um dos constantes, um dos mais perseverantes dentre os mensageiros de Allah, juntamente com os profetas Nuh, Noé, Ibrahim, Abraão, Jesus, filho de Maria, Isa ibn Maryam, e Muhammad, alayhim assalatu wassalam, paz e bênçãos sobre todos eles, que vieram da mesma origem. Além desses, outros receberam também revelações específicas, dentre os quais podemos citar o profeta Daud, alayhi salatu wassalam, e seu filho Suleiman. Todos, assim como os demais, reafirmaram: Allah é maior. Lembrando aí do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relatado por Abu Dawud, rahimahullah alayhi, em que se diz: se alguém viaja em uma estrada em busca do conhecimento, Allah fará com que ele viaje em uma das estradas do paraíso. A superioridade do homem instruído com conhecimento religioso sobre o somente devoto é como o da lua, na noite em que está cheia, sobre o resto das estrelas. Os eruditos são os herdeiros dos profetas, alayhim salam. E os profetas, alayhim salam, não deixam nem dinar, nem dirham, não deixam riquezas. Deixam apenas conhecimento. E aquele que tomou isto, tomou uma porção abundante, suficiente.
Que Allah, portanto, siga nos abençoando com conhecimento, com a fé, como era a dos nossos virtuosos predecessores, entre eles os profetas, alayhim salatu wassalam, suas castas esposas, seus leais companheiros e seguidores, até o dia do juízo final, e que ele nos faça entre estes, Amin, e lhes façamos companhia no paraíso. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.